Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Nós iremos começar agora mais um vídeo de uma leitura extraordinária aqui, do Dr. Darrell Book, Darrell Book, Inteligência Cultural, Como Viver para Deus em um Mundo Diversificado e Pluralista. Então nós temos aqui um livro lançado no ano de 2020, chegou agora este ano no Brasil, né? 2022, melhor dizendo, que foi lançado e chegou em nossas mãos este ano, o ano de 2023, tá bom? Muito bem, nós iremos hoje ler o índice, né? Para os irmãos terem o que nós vamos ler e também a introdução. A introdução deve dar um vídeo de 8 a 9 minutos para nós compreendermos o teor e aquilo que o livro quer nos passar, tá bom? Então vamos lá para o sumário. Nós temos os agradecimentos, introdução, que nós iremos ler a introdução, e aí nós, depois, em mais alguns vídeos, nós iremos ler, fazer a leitura deste livro, tá bom? Diz assim, ó, capítulo 1, uma teologia de inteligência cultural. Capítulo 2, de volta para o futuro, lições de envolvimento com Paulo. Capítulo 3, conversas difíceis, como melhorá-las. Capítulo 4, qual é o propósito da salvação e o imperativo bíblico do amor? É uma pergunta. E o capítulo 5 é o envolvimento cultural inteligente e a Bíblia. O movimento cultural inteligente e a Bíblia. Uma segunda forma eficaz de ensinar a palavra de Deus. E aí na página 169 temos o índice remissivo. Tá bom? Vamos agora para a introdução do livro. Vamos fazer essa leitura. Deixa eu só me ajeitar mais um pouquinho para nós melhorarmos. Diz assim, ó. Vivemos em tempos desconcertantes. Há conflitos em cada canto do mundo, de Washington a Londres, Hong Kong, Irã e todos os lugares entre eles. Além de toda essa tensão em diversos lugares, nosso mundo tem sido uma enorme quantidade de mudanças culturais. Nas últimas décadas, essas mudanças afetam muitas áreas da vida. Entre elas estão alterações sísmicas, de escolhas de estilo de vida que costumavam ser consideradas garantidas. Nossa própria cultura não é mais o que costumava ser, através de discursos e diálogos, e às vezes do uso público de linguagem ofensiva. As pessoas debatem casamento, sexualidade e escolhas sobre a preservação da vida. Acusações e mudanças estão por toda parte. A igreja, sentindo uma guerra cultural, tem enfrentado esse desafio e entrado na batalha. Nós temos usado a estratégia certa, nossa estratégia está ao menos alinhada com a Bíblia. Inteligência cultural exige que entendamos o que está acontecendo ao nosso redor e como podemos nos envolver bem com essas mudanças. Examinar essa necessidade é exatamente o alvo deste livro. A forma como a igreja tem travado essa batalha tem sido definida e praticada de maneira eficaz. Será que perdemos a natureza específica da batalha e redirecionamos mal nossa missão? Buscamos responder essas perguntas e voltar a pensar em como a igreja pode se envolver de uma maneira biblicamente enraizada? Prosseguiremos em 6 partes. Em primeiro, consideraremos como chegamos no ponto em que estamos e examinamos as rupturas que as mudanças em nossa cultura têm produzido. A introdução. Em seguida, consideramos o que que a palavra de Deus diz sobre o envolvimento nos espaços e lugares onde Deus nos colocou, capítulo 1. E depois observamos como Paulo falava sobre a cultura, comparado e como ela falava para ela, capítulo 2. Em sua vida e palavras estão enormes lições sobre uma abordagem inteligente da cultura. A seguir, discutiremos
como ter conversas difíceis com pessoas que não concordam com a maneira como vemos o mundo, capítulo 3. Depois consideraremos o que talvez estejamos fazendo que impede conversões benéficas, bem como o que podemos fazer para aumentar nossas chances de ter melhores conversas culturais. Então, olhamos para o chamado bíblico ao amor, capítulo 4. E, por fim, exploramos duas formas de ler a palavra e identificamos qual delas precisa se tornar parte do nosso ensino de Bíblia na vida, capítulo 5. Ter uma forma adicional de abordar nossa leitura da Bíblia pode nos ajudar a interagirmos com a cultura, mantendo o equilíbrio com a palavra de Deus, com que a palavra de Deus nos mostra ser uma forma eficaz de viver e fazê-lo respeitando o modo como Deus nos fez. Muito bem, nós vamos agora para um dos subtópicos da parte introdutória do livro. Diz assim, o primeiro subtópico diz assim: o mundo, tanto maior quanto menor, mais complexo. Nosso mundo mudou de maneira significativa durante o meu tempo de vida, que foi no início da década de 50. Ele tem se tornado simultaneamente maior e menor. Considerando a incrivelmente vasta gama de opções que temos agora, nossas escolhas se tornaram mais complexas, intensificando a pressão que sentimos. O envolvimento cultural tem se tornado um desafio maior também na esfera pessoal, mas especialmente para a igreja. Desde o seu início no primeiro século, a igreja recebeu a ordem de exemplificar um estilo de vida de contracultura em nosso contexto norte-americano. A guerra cultural foi declarada como uma reação a eventos nos anos 60 e acentuada nos anos 70. Ela permanece presente, assolando ferozmente cada canto da nossa sociedade. As gerações mais novas da atualidade não viveram esse mesmo nível de reviravolta. Ao contrário, elas nasceram em um mundo já em constante e rápida mudança e vivem nesse meio desde então. Essa diferença quanto ao momento em que foram expostas a isso produz um tipo diferente de sensibilidade, uma sensibilidade que tem vindo à tona e aumentado a tensão entre as gerações dentro da igreja. Nós vamos agora para o segundo subtópico da parte introdutória do livro, que diz assim: praticamente, qualquer pessoa reconhece que o acesso à informação se expandiu, assim como as opções de se fazer escolhas de vida que a sociedade não questiona mais como costumava questionar. Então, o que aconteceu exatamente? O que essas mudanças significam para a igreja? Duas inovações da década de 60 esculpiram o mundo desafiador em que vivemos agora. A primeira inovação, datando do verão de 1962, foi o satélite Testar. Ele permitiu a primeira transmissão de vídeo ao vivo entre os Estados Unidos e a Europa, levando a comunicação e acesso à informação a um novo nível. Lembro-me do meu programa de TV sendo interrompido com a notícia da última hora e de estar sentado ali fascinado com a ideia de que uma transmissão em um lugar poderia ser mudada ao se transmitir um sinal para o espaço a partir de outro lugar. Espaços e lugares estavam sendo transformados. Agora, avance para hoje. Esse tipo de comunicação acontece bilhões de vezes todos os dias. A transmissão via satélite não é mais exclusividade das grandes empresas de comunicação. É, ela é pessoal e pode ser feita a partir da palma da mão de qualquer um. Nosso grande mundo está intimamente conectado e fomos aproximados uns dos outros mais do que jamais antes. Como resultado dessa tecnologia, todos nos tornamos mais conscientes de um mundo amplo. Era mais difícil viver em uma bolha de proteção que limitava a maioria das opções. Essa expansão das conexões e da comunicação significativa
que mais pessoas estavam cientes da gama de opções que tinham em suas vidas. O aumento em viagens gerou também novas perspectivas. Quem não podia viajar fisicamente, podia viajar digitalmente, conforme as perspectivas, conforme as perspectivas cresceram. A própria discussão sobre perspectiva cresceu. Nosso mundo se tornou maior e menor ao mesmo tempo. Uma segunda grande inovação foi o desenvolvimento e a subsequente disponibilização da pílula contraceptiva. Essa invenção farmacêutica mudou o relacionamento entre os sexos. De repente, era possível fazer sexo com baixo risco de engravidar, a um custo mínimo e sem investimento pessoal, onde o medo da gravidez não mais reinava. A liberdade de escolha se tornou uma opção. Uma gama de escolhas pessoais e formas alternativas de expressão sexual se tornou possível. Algumas delas já existiam antes da pílula, mas esse remédio alterou as consequências e então milhões de pessoas se tornaram adeptas. O resultado de tais inovações e de outras como elas é que as pessoas foram expostas às mais possibilidades e têm muito mais alternativas dentre as quais escolher. Ao dizer isso, não estou avaliando essas escolhas, estou apenas observando a maneira como a informação e as opções intensificaram nossa versão intimamente conectada e grande, mas pequena do mundo. Considere, quem nunca ouviu sobre ou conhece alguém que viveu com seu futuro cônjuge antes do casamento, ou que declarou atração por pessoas do mesmo sexo, que nunca entrou em um debate sobre imigração, sobre o custo do sistema de saúde, sobre as implicações do islamismo, ou sobre se é antipatriótico ou não se ajoelhar em protesto contra a injustiça enquanto toca o hino nacional. Por onde quer, por onde se quer se comece uma conversa assim na esperança de um resultado positivo. Como podemos discutir assuntos como esses sem que as conversas terminem em explosões? Vamos para o segundo subtópico. Vamos lá, meus queridos. Diz assim: outro fator que produz toda essa mudança é a remoção da rede judaico-cristã, que antes envolvia grande parte da cultura ocidental. Até algumas gerações atrás, ela existia ao ponto de que, mesmo que alguém não fosse à igreja ou ouvisse ensinamentos judaico-cristãos, com certa frequência, essa pessoa ainda compreendia seus valores centrais e, na maioria das vezes, os respeitava em algum nível, mesmo se a pessoa não acreditasse que a Bíblia fosse totalmente inspirada, isto é, de autoria divina. Ela ainda assim era considerada uma fonte valiosa de sabedoria para a vida. Essa rede não existe mais para segurar as pessoas quando caem nas escolhas que nossa cultura lhes oferece hoje. Na verdade, as coisas mudaram tanto que a igreja tem tido que lutar para saber como se comunicar com uma cultura decididamente diferente. Quando a rede judaico-cristã ainda existia, era possível aumentar que algo era verdade, porque está na Bíblia, e as pessoas considerariam tal afirmação digna de considerações, porque a Bíblia era vista como uma fonte confiável. Agora, a situação mudou tanto que é preciso argumentar que algo está na Bíblia porque é verdade. Este é um tipo muito diferente de argumento e de muitas maneiras é muito mais difícil de se construir. Para trás ficaram os dias em que era possível usar a palavra de Deus como um selo de aprovação para a validação de alguma ideia. Agora é preciso provar que o que está sendo apresentado se encaixa em um mundo de vida autêntico e eficaz. A igreja ainda está aprendendo a se engajar nesse contexto. Esse tipo de argumentação, no entanto, não significa afastar-se da palavra, significa defender a palavra, explicando que o que Deus disse, disse por bons motivos. E então a igreja precisa explicar claramente como esse raciocínio funciona.
A realidade dessa mudança abalou a igreja. Alguns cristãos anseiam por uma volta ao passado, na esperança de recuperar o que foi perdido. Um alvo no âmago da guerra cultural, pela qual muitos de nós temos lutado por décadas. No entanto, a palavra deixou claro desde o início que aqueles que têm fé sempre seriam um remanescente dentro da sociedade e que seguir Jesus significaria experimentar oposição por parte do mundo. João capítulo 14, 17, capítulo 15, 18 e o capítulo 17. O discípulo sempre foi alertado a se preparar para a realidade de carregar a sua cruz. Lucas capítulo 9, 23 e 25 a 25. Jesus passou toda a segunda metade de seu ministério, deixando isso claro para os 12, seus discípulos originais. E nada que ele tenha dito indica que isso mudaria até Deus consertar tudo no fim dos tempos. Em outras palavras, saímos de uma era excepcional que provavelmente nunca foi tão boa quanto agora nos parece quando lembramos, e de qualquer forma não há volta. Ainda assim, nenhum desses desafios ou mudanças altera a necessidade de a igreja refletir Deus no mundo. Essa é a tarefa que Deus deu aos que ele chamou. É por isso que a igreja carrega a descrição corpo de Cristo. Somos chamados a ser uma encarnação da presença de Deus no mundo, seu formato audiovisual em sua combinação única de indivíduos em uma comunidade especial. A forma como nos engajamos para mostrar a graça e o caráter de Deus importa. O conteúdo de que cremos importa, mas o nosso tom também. A igreja vive em uma constante tensão, conforme busca compartilhar o evangelho, as chamadas boas novas. Compartilhar essa mensagem envolve tanto desafio quanto esperança. O desafio se engaja com a maneira como as pessoas vivem quando fazem escolhas independentes de Deus. As boas novas cheias de esperança, no entanto, são que Deus oferece uma vida abundante para aqueles que buscam um relacionamento com Ele, conforme aceitam sua provisão, experimentam um perdão completo em Cristo. Deus planejou que cada indivíduo crê. As comunidades de igreja e as igrejas como um todo se engajassem em um esforço de camadas múltiplas. Entretanto, aqueles de nós que vivem aqui no Ocidente tendem a envolver-se apenas individualmente. Falamos de maneira muito pessoal sobre nosso Deus. Muitos de nossos hinos são escritos na primeira pessoa do singular. Enquanto isso, poderíamos também estar falando sobre o que uma vida abundante significa para nossas comunidades e nossas igrejas, e sobre como as pessoas podem interagir juntos como um corpo que honra a Deus, o cujo padrão de vida se distingue das escolhas do mundo. O chamado a uma aptidão cultural nunca foi maior, assim como a necessidade de enxergar o envolvimento muito além das questões individuais. Que teologia do envolvimento então nos levará a interagir culturalmente com habilidade e alinhados com o chamado de Deus? Como podemos pensar sobre viver nos espaços e lugares onde Deus nos colocou no dia a dia? Como nos envolvemos efetivamente com as questões ao nosso redor nas esferas individual, comunitária e mesmo social? Muito bem, meus queridos, são questões para nós analisarmos acerca deste livro, tá bom? Meus irmãos, nós estaremos encerrando mais um vídeo, depois nós vamos dar continuidade. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.